E aí, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa terceira aula do curso de Enem e Vestibulares Estaduais de São Paulo. Nessa videoaula começaremos a discutir agora o conceito de citoesqueleto e de núcleo. Então vamos lá? Bem, quando se fala de citoesqueleto, eu preciso que vocês entendam que basicamente nada mais é do que uma disposição de várias proteínas, de várias fibras proteicas que vão cruzar a célula em todas as suas direções, dando a essa célula consistência e firmeza. Então, a ideia central aqui, pessoal, é que vocês entendam que a estrutura celular ela precisa ser alicerçada em um conjunto de várias fibras. E aí vale destacar que nós teremos três tipos principais de fibras proteicas que irão constituir esse esqueleto celular. A saber, se são elas, os microfilamentos, que é basicamente o tipo de fibra proteica mais abundante aqui na célula, tá? E elas basicamente são constituídas de uma proteína contrátil denominada como actina, tá? Ela vai ser encontrada em todas as células eucariontes, tá? E elas apresentam aqui um tamanho entre 3 a 6 nanômetros e elas são extremamente finas e flexíveis, tá? Então a ideia, quando se fala dos microfilamentos, é que elas vão cruzar a célula em todas as direções, embora elas se concentrem de maneira mais majoritária na região periférica, logo abaixo da membrana plasmática, beleza? Tem-se ainda os filamentos intermediários, tá? Que eles vão basicamente revestir a camada mais externa da pele. E basicamente, quando se fala dos filamentos intermediários, a principal proteína, a principal fibra proteica que vocês devem se lembrar é a queratina. Um aspecto muito importante quando se fala dos filamentos intermediários é que elas estão diretamente atreladas com a manter a célula extremamente unida, impedindo com que, por exemplo, um tecido se separe ou se rompa, tá? De maneira a qual você mantém isso aqui junto, bonitinho. E tem-se aqui os microtúbulos, tá? E um exemplo desse tipo de filamento é o que nós encontramos, por exemplo, nas fibras do fuso mitótico, tá? Então, essencialmente, é um conjunto de vários microtúbulos que se originam e vão irradiar para as regiões polares da célula, e aí elas vão formar uma estrutura que nós denominamos como centrosomo, ou se preferirem, centro celular, que vai ser extremamente importante para que nós consigamos aqui ter uma movimentação dos cromossomos durante o processo de divisão celular, beleza? Claro que, além disso, vale destacar que um outro papel atribuído aos microtúbulos é que eles literalmente funcionam como se fossem esteiras dentro de uma célula, tá? Aí você vai falar, pô, mas como assim, pro? A ideia é que os microtúbulos permitam com que haja o deslocamento de substâncias, vesículas, mitocôndrias, cloroplastos, por exemplo, tá? Que vão se associar com as proteínas motoras e os microtúbulos, tá bom? Então, de maneira muito simplificada, nós temos aqui os microfilamentos, que apresentam um diâmetro aproximado aí de 5 nanômetros. A principal proteína associada a eles são a actina e a miosina, e a função está diretamente estrelada aqui com o formato celular, locomoção celular, ciclose e pinocitose. Tem-se aqui os filamentos intermediários, que apresentam um tamanho aqui médio de 10 nanômetros. A principal proteína que nós encontraremos aqui é a citoqueratina e a vimentina, e associam-se aqui com função essencial de sustentação celular. Então, por exemplo, os desmossomos e os hemodesmossomos, que são estruturas que você encontra, por exemplo, no tecido epitelial, garantem com que o tecido se mantenha unido e não se solte, por exemplo, numa situação de estiramento. E os microtúbulos apresentam aqui um diâmetro aproximado de 25 nanômetros. A principal proteína associada é a tubulina e associam-se primeiro com a formação do fuso mitótico, então vão separar, por exemplo, os cromossomos durante a divisão celular, e também associam-se aqui com o transporte de vesículas e outras organelas dentro da célula, beleza?
Então, pensou-se no citoesqueleto? Resumidamente, o que eu quero que vocês guardem de informação é que é um aparato de várias proteínas que vão se dispor por todas as células e vai fazer com que haja o transporte de organelas, de substâncias, associam-se, por exemplo, com a questão da integridade estrutural da célula e também pode promover o transporte dos cromossomos durante a divisão celular. Beleza? Dito isso, a gente agora entra no mérito do núcleo. O núcleo, essencialmente, correlaciona-se com as funções atreladas com a transmissão das características genéticas de um indivíduo e, sobretudo, ainda associa-se com a função de síntese proteica. Aí você vai falar, mas como assim, Pro? Vamos lá. Dentro do núcleo, nós temos o DNA e o RNA, e nós também temos o nucleolo. O nucleolo, por sua vez, formará os ribossomos, o RNA ribossômico, perdão, que vai dar origem ao ribossomo, tá? Quando se fala de formato do núcleo, geralmente ele vai acompanhar a forma da célula, podendo ser esférico, achatado, reniforme, alongado, lobulado e etc. Com especial detalhe que o número de núcleos que você pode ter numa célula pode ser mononucleada, a presença de um único núcleo, polinucleada ou até mesmo anucleada, como o caso das hemácias em espécie humana. Tá bom? E o volume do núcleo obedece à relação núcleo-plasmática na proporção 1:3 ou 1:4. Então, o que é importante vocês se atentarem? Dentro do núcleo, nós encontramos a cromatina, que nada mais é do que o DNA associado a proteínas que nós denominamos como proteínas histonas e outras proteínas. A ideia central é que quando se fala de cromatina, é justamente um processo de compactamento do DNA dentro do núcleo, porque ele vai se enrolando ao entorno dessas proteínas denominadas como histonas até formar uma estrutura extremamente condensada, que é o cromossomo, tá bom? E aí é importante nós destacarmos que existem algumas diferenças entre o núcleo interfásico, isto é, aquele núcleo que antecede a divisão celular, e o núcleo durante a divisão celular. O núcleo na divisão celular nós destacaremos, discutiremos na aula de mitose e meiose. Por hora, eu quero que vocês entendam que o núcleo, numa situação na qual a célula não está em divisão, essencialmente ele vai ter o quê? Uma estrutura denominada como envoltório nuclear, tá? Que é uma estrutura que só é visível à microscopia eletrônica, tá? E aí a ideia é que, através do envoltório nuclear, nós tenhamos poros que permitem um intercâmbio de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Beleza? Então a ideia é que o envoltório nuclear ele vai delimitar o material genético dentro do núcleo, mas ao mesmo tempo ele comunica-se com o citoplasma. Um aspecto que eu acho importante a ser trazido para vocês, e essa figura eu acho ela bastante ilustrativa, é que o envoltório nuclear ele apresenta uma continuidade com o sistema de endomembranas, aí constituído pelo retículo endoplasmático, tá? De maneira qual, a ideia que vocês precisam entender aqui é que o núcleo e o retículo endoplasmático eles estão espacialmente próximos, tá? Então há uma continuidade entre esses dois envoltórios, tá? Como eu falei anteriormente, a cromatina nada mais é do que o material genético aqui das células eucariontes, na qual você tem associação de DNA com proteínas denominadas como histonas, tá? Quando a gente fala de células procariotas, é importante destacar que não há presença de núcleo e o cromossomo, ele geralmente ele é circular, beleza? É importante destacar que quando se fala da intérfase, que é o momento que antecede a divisão celular propriamente dita, a cromatina ela se mantém-se como uma espécie de emaranhados de filamentos longos e finos, cuja maior parte encontra-se aderida à face interna da membrana celular, ou melhor, preferindo, do envoltório nuclear. Algumas vezes vocês encontram esse termo, carioteca, e por isso que eu trouxe,
Mas o termo carioteca está em desuso, pessoal. O correto e preferível é utilizar-se o termo envoltório nuclear, tá? De maneira qual a gente pode pensar no DNA em níveis de compactação. Aqueles níveis mais descondensados são denominados como eucromatina, enquanto as partes que já estão enoveladas durante a intérfase nós denominaremos como heterocromatina, tá? O que é importante vocês destacarem e tomarem nota é que, quando você pensa nesse grau de compactação ou de condensação do DNA, o quão mais condensado ele for, menor é a atividade transcricional. O quão menos condensado ele for, maior é a atividade transcricional. E isso se associa-se diretamente com esse processo de enovelamento nas histonas, tá bom? Então, a ideia é que a cromatina nada mais é do que um material genético que tem-se dentro do núcleo e ele essencialmente é composto por DNA, proteínas e RNA, formando esse emaranhado. Como eu falei para vocês, o material genético ele vai se enovelando ao entorno das histonas até formar os cromossomos. Tá? Então a ideia da cromatina é que ela atue justamente na organização do material genético, permitindo com que a célula, na hora que entra em divisão, consiga aí transmitir as informações genéticas de maneira igualitária, tá? Sem que haja, como que eu posso falar, discrepâncias na hora da divisão celular, beleza? Além disso, nós podemos comentar aqui dos nucleolos, que essencialmente são estruturas esféricas extremamente densas, que estão atrelados com a produção de RNA ribossômico, que por sua vez vai constituir os ribossomos presentes no citoplasma. É importante ainda trazer a vocês uma seguinte informação que é importante. Durante o processo de divisão celular, os nucleolos eles desaparecem, tá? E seus constituintes eles participarão da formação dos ribossomos aí, que serão distribuídos às células filhas, beleza? E nós, por fim, temos uma outra porção denominada como cariolinfa, ou se preferirem também denominado como suco nuclear, que nada mais é do que uma espécie de citoplasma, mas o citoplasma do núcleo. Então a gente pode chamar isso aqui também de nucleoplasma, tá? Que é basicamente o quê? Tem proteínas, RNA, nucleotídeos e etc. Tranquilo? Pontua, então, que a intérfase nada mais é do que uma fase que antecede qualquer divisão celular. E, especificamente durante a intérfase, é importante que vocês se atenham que nela vai acontecer um processo muito importante, que é a duplicação do material genético, isto é, a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos duplos. E a intérfase ela é subdividida em algumas etapas ou algumas subfases, a saber se são elas a fase G1, que também nós denominamos como pré-síntese, então é um momento que você tem os cromossomos ainda simples, e aí você vai ter aumento do volume celular, aumento de RNA, de proteínas, etc. A fase S, que é um momento no qual você tem a síntese de DNA e histonas, isto é, durante a fase S você tem a duplicação do DNA, tranquilo? E por fim, tem-se aqui a fase G2, que é um momento pós-síntese, no qual você vai ter os cromossomos já duplicados e a célula ela praticamente já está pronta para entrar na divisão celular propriamente dita. Um detalhe ainda que eu acho que vale destacar aqui é que nós ainda podemos ter uma etapa denominada como etapa G0, ou quiescência, que é o momento no qual a célula ela permanece em repouso e, a menos que não haja um estímulo, ela vai permanecer em repouso. Tá? A gente tem alguns exemplos clássicos de células que permanecem em quiescência. Por exemplo, células neuronais. Tá? Então elas ficam ali sem se dividir por bom tempo. Beleza? O cromossomo, como eu falei para vocês, essencialmente nada mais é do que o DNA associado a proteínas histonas, a qual a gente consegue, por exemplo, observar em microscopia óptica. A gente usa uma droga que para ali a divisão celular e a gente consegue ver os cromossomos em células metafásicas.
O que é uma célula metafásica? É uma célula que está em mitose justamente na etapa de metáfase, beleza? Como eu falei, nós temos aqui os cromossomos simples, eles são constituídos aqui por uma molécula de DNA, e você tem dois braços, um braço que a gente chama de braço P, de petit, braço pequeno, e o braço Q, que é o braço longo, tá? E tem-se uma constrição aqui chamada de centrômero. O cromossomo duplo, por sua vez, ele apresenta aqui o DNA duplicado, apresentará aqui 4 braços, e esses braços entre si eles são chamados de cromátides, tá bom? Então, os cromossomos, como eu falei para vocês, são estruturas extremamente condensadas, tá? E a ideia é que esse processo de compactação do DNA faz com que ele consiga caber dentro do núcleo, tá? Se ele estivesse esticado, para vocês terem noção, o DNA humano teria cerca de 2 metros, tá? E aí, como que vale ainda destacar aqui, é que os cromossomos condensados eles são extremamente importantes para que a gente consiga transmitir as informações genéticas de uma geração para outra de maneira fidedigna e em igual proporção. Além disso, é importante que vocês se atenham que quando se fala de cromossomos, nós podemos ter dois tipos clássicos de cromossomos. Um denominado como cromossomo somático e um outro denominado como cromossomo sexual. Cromossomo somático porque são encontrados em todas as células do corpo, as células somáticas, tá? Eles estão em pares e eles contêm as informações genéticas que vão determinar as características físicas. Então, por exemplo, cor de olho, altura, tipo sanguíneo e etc. E os cromossomos sexuais, eles também estão em pares e eles são responsáveis pelas diferenças do sexo. Então, por exemplo, no ser humano nós temos dois tipos, o cromossomo X e o cromossomo Y. As fêmeas, por exemplo, as mulheres, elas têm os cromossomos X apenas. Então ela é XX. E o macho ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então ele é XY, tá? É importante destacar que a fêmea ela produz os ovócitos, que vão aí ter um dos cromossomos X, e o macho pode produzir o espermatozoide X e espermatozoides Y. Beleza? Além disso, como eu falei para vocês, os cromossomos eles apresentam uma estrutura de constrição ou de estrangulamento, se preferirem, a qual nós denominamos como centrômero. Tá? E a depender da posição desse centrômero, nós podemos classificar os cromossomos em alguns tipos. Como, por exemplo, cromossomo metacêntrico. Metracêntrico porque o centrômero está no meio do cromossomo. Submetracêntrico porque ele está um pouco afastado do meio. Acrocêntrico porque ele está próximo a um dos polos, ou telocêntrico quando ele está em um dos polos, beleza? E aí, como eu falei para vocês, na espécie humana nós temos 23 pares de cromossomos, a saber, 22 são pares de cromossomos somáticos, e nós temos um par de cromossomos sexuais, beleza? Que pode ser XX na mulher ou XY no homem, beleza? E aí, o que é importante que vocês se atenham? Que os cromossomos eles sempre estarão os pares tendo a mesma forma e tamanho, exceto os cromossomos X e Y, porque eles apresentam tamanhos diferentes, tá? E cada par, ele forma, cada um desses pares, ele vai formar o que nós denominamos como cromossomos homólogos. E aí você deve estar se perguntando, mas por que os cromossomos se encontram aos pares? E aí eu já respondo a vocês. Porque o zigoto, que é oriundo aqui da fecundação do espermatozoide e de um ovócito, eu coloquei óvulo porque é o que vocês classicamente ouvem, mas o correto é ovócito 2, formam um zigoto, beleza? E aí os gametas, as células reprodutivas, possuem um cromossomo de cada tipo e os ovócitos 2 também apresentarão aí 23 cromossomos de cada tipo que vão se parear, ou seja, você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 da sua mãe. Por isso que a gente tem 46 cromossomos. E ainda eu quero destacar que quando se fala de cromossomo,
na extremidade cromossômica, nós temos uma estrutura muito importante denominada como telômeros ou telomeros, né? Que são basicamente o quê? Estruturas que elas ficam aqui no final dos cromossomos, que são basicamente fileiras repetidas de DNA e proteínas, mas com detalhe que é um DNA não codificante, tá? E isso é extremamente importante para fornecer estabilidade estrutural ao cromossomo, beleza? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe sugestões, dúvidas, questionamentos, que vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Um super abraço e até a próxima. Fui!